No mês de julho de 1472, o luzido séquito do rei Dom Afonso V seguia de Lisboa a caminho de Santa Clara de Coimbra. Acompanhavam o rei os seus dois filhos, a infanta Dona Joana e o príncipe Dom João. O tempo era de grandes calmas e a fadiga apoderara-se de todos. Mas eis que o rei manda desviar a rota em direção aos Areais e Salinas de Aveiro. A infanta persuadiu-o a deixá-la visitar o pequeno convento de Jesus, que aí tinha sido fundado alguns anos antes. Aveiro era, nessa altura, uma vila triste e distante de tudo. Era, na opinião do príncipe, um muito pequeno e desprezível lugar, que mais parecia ilha de desterro que vila. Os habitantes ocupavam-se da pesca e do amanho do sal. Pela Porta do Sol, rasgada em ogiva na muralha da vila, avistava-se o campanário do Mosteiro dos Frades de São Domingos, fundado no tempo do infante Dom Pedro, sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia. À sombra dele surgira o Convento de Jesus, fundado por uma piedosa viúva de alta nobreza, Dona Brites Leitão. A fama do ascetismo que aqui se praticava chegara ao conhecimento da infanta Dona Joana, que secretamente mandou inquirir acerca dele, e no seu íntimo o escolheu como humilde retiro de renúncia ao mundo. E aos 30 dias do mês de julho chegou a senhora infanta Dona Joana, Nossa Senhora, a esta vila de Aveiro. Fora no regresso da tomada de Arzilo que a infanta publicamente manifestou o seu desejo de professar. No discurso da recepção aos guerreiros vitoriosos, a infanta, ricamente vestida de veludo verde e adornada com as mais belas joias, pedira ao pai que a entregasse a Deus. As determinantes do misticismo da infanta são ainda hoje uma incógnita. Ter-se-ia revelado logo na primeira infância, como afirma Margarida Pinheiro, a freira cronista que a biografou, ou como dão a entender o Rui de Pina e Damião de Góis, teria sido fruto de reflexão amadurecida posterior a um alegre período mundano? Sabe-se apenas que a infanta professou contra a vontade da família e do reino. Os parentes acompanharam-na ao convento, tentando demovê-la, mas a infanta manteve-se firme na sua decisão. O rei Dom Afonso V despediu-se da única filha com lágrimas de saudade. A nação recebeu mal a notícia de que a sua infanta queria sepultar a mocidade sob o véu de uma fareira. Desde o nascimento, Joana fora criada e servida com honras de verdadeira rainha, pois ocupava o segundo lugar na ordem de sucessão ao trono. A fama da sua beleza espalhara-se por toda a cristandade. De todos os reinos chegavam propostas de casamento e pintores para a retratarem. Assim se perdia uma aliança de prestígio vantajosa para o país e o próprio destino da nação perigava, pois o príncipe Dom João era de saúde débil e ainda não tinha descendência. Nenhum motivo foi suficiente forte para desviar a infanta do seu propósito. Contra tudo e contra todos entrou no humilde convento de Jesus de Aveiro e nunca mais o abandonou. Apenas por 2 vezes saiu de Aveiro, obrigada por epidemias de peste que dizimavam a população. Mas as ausências foram breves e o regresso esperado com ansiedade. Trocou os ricos trajos pela áspera estamanha, adotou como emblema a coroa de espinhos. A infanta era feliz no seu convento, que carinhosamente chamava a sua Lisboa a Pequena.
Praticava com entusiasmo a regra severíssima e pedia para comparticipar de todos os trabalhos. Tudo aceitava com comunicativa alegria. Um dia, secretamente, apresentou-se à prioresa para tomar hábito de noviça. Mal soube a notícia, o príncipe Dom João, que em personalidade e teimosia rivalizava com a irmã, partiu a toda a pressa para Aveiro, acompanhado do violento bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes. Houve uma cena tempestuosa. Empregaram a força e a persuasão para arrancarem a infanta do convento. Serenamente, ela respondeu que, por nada, renunciaria ao caminho que escolhera por vontade de Deus e, mais uma vez, venceu. Mas a debilidade física hereditária não tardou a manifestar-se na jovem noviça. Os médicos da corte acorreram ao seu leito. Joana melhorou, mas nunca mais pôde observar a regra do convento. Agora usaria o hábito apenas como irmã honorária. Viveria a vida monástica com o desengano de uma alma ardente, privada de se entregar por completo. 18 anos passou Joana na clausura. Subitamente, em dezembro de 1489, adoeceu de novo. Desta vez, nem médicos, nem orações conseguem aliviar o seu sofrimento. A doença progride. A agonia da infanta, suportada com coragem e paciência inexcedível, durará 5 longos meses, e nunca da sua boca saiu palavra que não fosse de louvor a Deus. Morre a 12 de maio de 1490, com 38 anos. A infanta foi chorada por grandes e pequenos, porque a todos igualmente aliviara com as suas dores. A própria natureza se associou à dor geral. Diz-se que, ao passar a urna no pomar da cerca do convento, as plantas que ela tantas vezes cuidara com as suas próprias mãos deixaram cair as folhas e as pétalas e nunca mais deram flor nem fruto. Por longo tempo, nada mais houve no mosteiro que silêncio e orações. Parecia que as freiras nunca mais saberiam voltar a rir e a falar. A saudade que a infanta deixou transformou-se rapidamente na fama da sua santidade. Por toda a parte surgiram curas e prodígios atribuídos à sua miraculosa intercessão. Em Aveiro, o culto da infanta santa mereceu sempre o respeito de todas as camadas sociais, independentemente de opiniões políticas e religiosas. Ela é, ainda hoje, a recordação de que a cidade mais se orgulha. A antiga padroeira de Aveiro não era Santa Joana, mas a Senhora Santana. Houve tempo em que a laguna não tinha saída para o mar. As águas acumuladas transformavam em pântanos as terras vizinhas. A malária e a peste eram o flagelo de Aveiro. Para debelar esses males, o povo recorreu à intercessão da Mãe da Virgem Maria, tomando-a como sua padroeira. As espécies iconográficas conservadas documentam o facto de maneira insufismável. Mas também as devoções estão sujeitas às vicissitudes do tempo. O culto de Santana foi decaindo pouco a pouco. Hoje, só os eruditos sabem da existência daquele antigo padroado. Novo astro se acendeu, entretanto, no coração dos aveirenses. Uma princesa, deixando o Fausto da corte, viera a recolher-se, faz agora precisamente 5 séculos, dentro dos muros pobres e humildes do Mosteiro de Jesus. Tinha então 20 anos. A sua vida não foi longa, mas foi bela. A crónica de Margarida Pinheiro chamou desde cedo
a atenção para a figura da heroica princesa. O Papa Inocêncio XI beatificou-a no final do século XVII. O túmulo, notável peça artística que desde o começo do século seguinte passou a guardar as relíquias do corpo de Santa Joana, até então encerradas em sarcófago mais modesto, constitui centro de peregrinação religiosa das gentes da Beira-Ria que, através dos tempos, numa tradição ininterrupta, nunca mais perderam a memória da Princesa Santa. Procuraram os meus saudosos antecessores avivar essa memória. Dom João Evangelista de Lima Vidal, restaurador da diocese extinta, deu novo brilho à festa litúrgica da Santa Princesa. O seminário, por ele fundado, recebeu o nome oficial de Seminário de Santa Joana Princesa. É sabido que o processo em ordem à canonização foi interrompido no século XVIII, quando, entre o governo português e a Santa Sé, surgiram dificuldades que levaram ao corte de relações diplomáticas. O processo ficou, desde então, sepultado no pó dos arquivos. Procurou despertá-lo do sono em que jazia Dom Domingos da Apresentação Fernandes. O processo foi retomado. Surgiu, entretanto, um elemento novo no que se refere à história da vida e do culto da Santa Princesa. Esse elemento novo foi a publicação da obra monumental do Padre Doutor Domingos Maurício, O Mosteiro de Jesus de Aveiro, editada a expensas da Companhia dos Diamantes de Angola. Esse trabalho, pela extensão e rigor da investigação histórica, pela riqueza da documentação aduzida e até pela dignidade da sua apresentação gráfica, não deixaria de fazer impressão em quem em Roma houvesse de se debruçar, sobretudo quanto diz respeito ao culto da Santa Joana. E, de facto, assim aconteceu. Nessa altura, já o atual Bispo de Aveiro tinha redigido uma petição ao Santo Padre, solicitando que a Santa Princesa fosse declarada padroeira da cidade e da diocese. Embora desde há muito o povo crente a considerasse como sua advogada junto de Deus e, em alguns documentos dos bispos de Aveiro, ela fosse apelidada com esse título, não havia qualquer documento da suprema autoridade da Igreja, a única competente nesta matéria, a declarar ou confirmar tal situação. O obstáculo que se antevia difícil de vencer era o facto de a Santa Princesa não ter sido ainda canonizada e não ser praxe corrente da Santa Sé nomear simples beatificados, padroeiros de cidades ou de dioceses. Essa havia sido a resposta da Sagrada Congregação dos Ritos a idêntico pedido formulado em 1959. A súplica, repetida em 1964, surtiu melhor efeito. Não terá sido de sumenos valia a nova luz que a investigação histórica trouxe à figura da Santa Princesa. Por documento assinado no dia 5 de janeiro de 1965, Sua Santidade o Papa Paulo VI acedeu ao pedido que lhe havia sido feito. O breve pontifício Sanctitatis Flos constitui Santa Joana padroeira principal da cidade e da diocese de Aveiro. Oxalá este facto
venha despertar ainda mais, não só na cidade, como em toda a diocese e mesmo no país, a devoção a Santa Joana e possamos ver em breve concluído o processo da sua canonização.